Olá, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que têm assistido as nossas gravações, que Deus abençoe. Eu gostaria de mandar um forte abraço para os grupos do WhatsApp, o grupo lá do Alto da Boa Vista, o grupo Amigos de Fé, o grupo da igreja. Esse grupo nós evangelizamos na porta dos hospitais e doamos os livros. Que Deus abençoe a vida de todos. E nós hoje vamos falar de duas mensagens. Não deixe a zombaria te abater e não saia da simplicidade da palavra. Mas antes da gente ir para a mensagem, eu peço com todo carinho, se você puder, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Eu estava vendo o registro do canal e 86% das pessoas que assistem o nosso vídeo, elas não são inscritas no canal. Então, dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal, compartilhe com uma pessoa que está sofrendo, porque eu tenho certeza que vai ser bênção, porque no final da mensagem nós fazemos a oração da fé e eu tenho certeza que Deus, ele tem agido na vida das pessoas que têm participado. Vamos para a primeira mensagem? Não deixe a zombaria te abater. E eu gostaria que, se você puder, pegar a sua Bíblia, vamos lá em Marcos capítulo 5, versículo 39. Fala do milagre que o Senhor Jesus fez na filha de Jairo. Que diz assim, ó. Então ele disse, porque tanto choro e tanta confusão, a menina não morreu, ela está dormindo. Então eles começaram a caçoar dele, mas Jesus mandou que todos saíssem e junto com os 3 discípulos, os pais da menina entrou no quarto onde ela estava. E aí eu vou resumir. E ela foi curada para a glória de Deus. Você vê que o Senhor Jesus, ele não ficou abatido porque zombaram dele. Ele continuou prosseguindo. Quando zombar de você, você tem que continuar prosseguindo, você tem que continuar fazendo o que você está fazendo, porque a zombaria é instrumento do inferno para te parar. A zombaria, as pessoas que riem, que debocham da outra, são pessoas que são usadas pelo diabo para parar as pessoas, para magoar. Você vê, hoje está em moda, né? O bullying. Você vê que as crianças ficam perturbadas por causa disso. Na minha época era a zoação. Eu me lembro que quando eu era jovem, o meu apelido era Bate Fino. As pessoas, os jovens da minha época encarnavam em mim porque eu era muito magro. E eu ficava chateado no início, mas depois eu acostumei. Depois eu botei assim, não, eu não posso ligar, eu não posso me deixar me afetar por causa disso. E aí o que aconteceu? Aquilo já não significava mais para mim. Quando me chamavam do meu apelido, quando zombavam de mim, eu já fazia pouco caso. Eu continuava fazendo o que eu estava fazendo. Então, nós não podemos nos abater. Às vezes é uma palavra para querer diminuir. E aí você aceita a palavra no coração. Eu até me lembro uma vez que essa palavra me abateu na época. Eu jogava bola num clube lá na Ilha do Governador. E eu comecei bem no clube. Na época teve duas competições. E eu ganhei 2 medalhas de ouro nas competições lá do clube. E aí eu estava jogando bem futebol. Até que um garoto grande, na época, falou para mim que eu não jogava nada bola. E aí o que aconteceu? Eu deixei aquilo entrar no coração. E aí, devido àquilo, aquilo dali me contaminou de uma tal maneira
que eu acreditei naquilo que aquela pessoa falou de mim. Porque a zombaria, ela só tem efeito quando você dá atenção a ela. Quando você despreza, aquilo não tem mais efeito nenhum para a sua vida. E um detalhe aqui, geralmente quem está zombando tem inveja. Quer ser o que você é, quer ter o que você tem. Então tome cuidado. Eu estou lembrando aqui até de uma passagem do patrão que contratou empregados. E aí ele deu uma moeda para o dia de trabalho dos empregados. Só que os últimos empregados foi contratado 5 horas da tarde e acabou o serviço 6 horas da noite. Eles só trabalharam 1 hora e só ganharam a mesma coisa daqueles que trabalharam o dia todo. E aí eles vieram reclamar com o patrão que eles trabalharam o dia todo e ganharam a mesma coisa de quem trabalhou 1 hora. Só que o patrão explicou que ele estava sendo justo porque ele cumpriu o que foi combinado. Por exemplo, você vê. E aí, se você olhar até o final da parábola, o patrão fala que eles estavam com inveja, porque o patrão foi bom com aqueles rapazes que trabalharam 1 hora. Então, geralmente, as pessoas que zombam da outra é porque tem inveja, quer ter o que você tem. Então você não pode dar atenção para isso, porque quando você dá atenção para isso, pode ter certeza, vai te parar, vai colocar desânimo em você. E você não pode parar, você tem que lutar. Você tem que continuar fazendo aquilo que você está fazendo, trabalhando, estudando, praticando esporte. Seja lá o que você estiver fazendo, ser firme, para que Deus venha abençoar a sua vida. Porque o Senhor Jesus, ele não se abateu, pelo contrário, mandou todo mundo sair. Olha a firmeza. Por isso, quando você estiver num momento onde as pessoas estão zombando de você, você tem que ser firme. Você não pode deixar com que a zombaria venha te prejudicar. Por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo um trabalho na escola, e aí ela está apresentando um trabalho, e aí a pessoa começa a ver pessoas rindo dela. Você tem que ser firme, você não pode se abater com isso. Porque senão você vai tirar 0 no trabalho. Você vai começar a gaguejar e não vai terminar o trabalho que você está apresentando. Então você tem que ser firme. Você tem que buscar força na palavra de Deus, que diz, se no dia da tua angústia você for frouxo, a tua força será pequena. Então você tem que lutar. Você tem que ser firme. E não se deixar se abater pela zombaria. Vamos agora para a segunda mensagem. Não saia da simplicidade da palavra. Eu separei um texto bíblico que está lá em João capítulo 9, versículo 2 e 3. Que diz assim, ó. Os seus discípulos perguntaram, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu, ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Olha que palavra forte. Você vê que hoje em dia as pessoas, elas querem saber da onde que está vindo o problema, quer saber os mínimos detalhes e fica querendo, fica questionando as coisas e aquilo traz perturbação.
O que interessa saber? Da onde vem a doença? O que interessa é você ser curado. Você vê que hoje em dia tem a neurociência, muitos estudiosos, e fica querendo questionar, estudar. Não, para com isso. A pessoa fica citando pessoas famosas que falou isso ou falou aquilo. Não. Você não pode sair da simplicidade. Se Deus falou, fica firme. Jesus, ele falou, ele tomou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Fique na simplicidade da palavra. Você já está curado em nome de Jesus. Fale a palavra de Deus. Fale o que está escrito. Seja simples na palavra. Você vê que o Senhor Jesus, ele foi simples. As pessoas queriam saber da onde veio a doença, por que a pessoa era cega, se era o pecado do pai dele, se era pecado dele. Ele cortou logo o assunto. Não, vamos parar com isso. É para manifestar a glória de Deus. Você está doente para manifestar a glória de Deus. Pronto. Porque se você ficar se questionando, você vai acabar ficando perturbado e a fé vai sumir do teu coração. Então você tem que o quê? Firmar a fé na palavra. Parar de ficar se justificando. E obedecer a palavra, se santificar. Para que o sobrenatural de Deus se realize na sua vida. Porque a fé, ela vem da onde? Diz o texto sagrado lá em Romanos, que a fé vem do ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, coloca em prática, você fala a palavra com fé para a tua vida, você persevera na palavra, pode ter certeza, você vai ver o resultado da tua fé. Mas a realidade é que muitas das vezes a pessoa acaba se perturbando, porque ela acaba querendo questionar muita coisa. E a palavra de Deus, ou você aceita ou você não aceita. Não tem essa de você questionar a palavra. O Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele começa uma obra e termina. Mas para isso, você tem que obedecer. Quem obedece não questiona. A pessoa fica fazendo muito questionamento, por que isso, por que aquilo, não. Você quer o poder de Deus, você quer resultado na sua vida? Obedeça a palavra. Deus fala para não mentir, não minta. Deus fala para não adulterar, não se prostituir, não guardar mágoa no coração. Obedeça. Libere perdão. Firme os seus pensamentos em coisas boas. Leia a Bíblia, ore, adore a Deus, jejune, gaste o tempo com Deus, que eu duvido se a sua vida não muda. Eu duvido. Porque é automático. Quando a gente começa a obedecer, começa a se esforçar para fazer a vontade de Deus, a nossa vida muda. Não saia da simplicidade. Às vezes a gente vê pregações, vê até assiste palestra de coach, né? Eu acho bacana também, mas coach não é pastor. São palavras que dá ânimo, que motiva, mas o que traz a palavra do sobrenatural é a palavra de Deus. E é essa palavra que tem que estar no nosso coração. É crendo na palavra de Deus, é obedecendo, é não saindo da simplicidade. Às vezes a pessoa quer inventar. E aí ela fica inventando e fica sofrendo. Então, tome cuidado com isso e não saia da simplicidade da palavra. Obedeça a Deus. Às vezes a gente escuta cada coisa que só a misericórdia. Porque às vezes o pregador quer aparecer e começa a falar um monte de coisa da cabeça dele. Se não está na palavra,
E se não é bom, joga fora. A Bíblia nos ensina a reter o que é bom. Reter o que é bom. Se trouxe perturbação, joga fora. E firme a sua fé em Deus, que eu tenho certeza que você vai ver o milagre. Vamos para o momento da oração? Então, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus nesse instante, no nome de Jesus. Poderoso Deus e amado Pai, eu invoco o Teu poder agora, meu Deus, na vida dessa pessoa que está passando por problema, que está lutando para vencer um determinado problema e não está conseguindo. E às vezes são lutas dentro dela, na alma. Às vezes ela não consegue esquecer uma humilhação, uma zombaria, que era uma humilhação que ela passou e ela não está conseguindo esquecer, porque tem uma influência maligna. E eu repreendo agora todo mal, todo o espírito que tem causado a perturbação na vida dessa pessoa. Eu repreendo agora, no nome de Jesus, e ordeno fora. Sai daí agora, em nome de Jesus, toda perturbação, todo mal, toda doença, todo sintoma de enfermidade, agora, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia no nome de Jesus. Repita-se comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo milagre, pela bênção do Senhor na minha vida, e te peço força, ânimo, me ajuda a não parar. Não deixe eu desistir, meu Deus, mas que eu venha olhar sempre em frente para a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Um forte abraço e fica com Deus.